Gravação iniciada, presidente. Bom dia, pessoal. Então, estamos retomando aqui alguns processos que foram pendentes de pautas anteriores. Nós estamos agora cumprindo a pauta ainda do dia 8 de dezembro, mas agora parte da tarde, que ficaram os processos pendentes ainda. Então, eu acho que o primeiro processo pendente da pauta, que a gente não apreciou, a gente chegou a apreciar o processo 55, então o próximo seria o 56, o recorrente é Transamérica Expo Center Limitada, relatoria da doutora Giovana, que é o mesmo recorrente, inclusive, do 57, né, doutora Giovana? Isso, então, eu ia pedir, inclusive, para a gente inverter a ordem. Fica à vontade para relatar, tá bom. Então, vamos primeiro no 57, e depois a gente vai para o 56. Isso. Então, estão em pauta 56 e 57 conjuntamente, recorrente Transamérica Expo Center Limitada, com a palavra da doutora Giovana para relatar. Tá, então primeiro vamos para o 57, porque o 56 é consequência do que a gente decidir aqui. Então, eu peço para vocês me acompanharem já no voto. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Trata o presente processo de declaração de compensação, cujo crédito invocado é saldo negativo de RPJ relativo ao ano calendário 2002, no valor original de R$ 9.202,23, o qual era formado por retenções na fonte. Esse crédito também foi utilizado em outras decompos listadas abaixo. Então, está aí esse crédito 9.000 foi utilizado em todas essas decompos aí. O despacho decisório deixou de reconhecer a integralidade do fonte informado na decomp, tendo em vista que apenas parte da receita financeira correspondente havia sido oferecida à tributação. O fonte reconhecido no despacho foi utilizado para quitar parcialmente a estimativa de setembro de 2002. A autoridade fiscal concluiu pela inexistência de saldo negativo de RPJ no período, uma vez que apurou o RPJ a pagar no valor de 6.000, ou seja, ele pleiteou 9.000 e a unidade de origem apurou imposto a pagar de valor de 6.000. E aqui está o fonte que ele apurou e a receita oferecida à tributação e o imposto de energia na fonte comprovado. E aí, quando ele refaz o cálculo, ele apura um IRPJ a pagar no valor de 6.168. Na verdade, se você for ver, ele confirmou uma retenção na fonte de 112.000, mas ele só ofereceu a tributação 361.000. Ele deixou de reconhecer de oferecer a tributação de 200.000. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada improcedente. A decisão recorrida menciona que o saldo negativo pleiteado é o da empresa sucedida, Transamérica Expo Center Limitada, que tem um CNPJ diferente, no período de janeiro a outubro de 2002, data em que foi incorporada, e que essas informações foram devidamente prestadas pelo contribuinte, pelo contribuinte em DIPJ, de acordo com a tela abaixo. Então, está aqui a DIPJ, onde ele informaria esse saldo negativo de 9.202. Também restou consignado na decisão de piso que o total do fonte deduzido foi de 87.000. Aí tem o valor como ele foi composto, e a estimativa de setembro foi quitada com o imposto retido na fonte no valor de 83.000. A turma da DRJ constatou ainda que, do ponto de vista da retenção, poderia ser reconhecido o acerto da apuração efetuada pelo contribuinte, uma vez que os comprovantes de retenção informam retenção superior ao deduzido. Não obstante, concluiu pela impossibilidade de utilização integral do fonte, posto que a receita correspondente não teria sido oferecida à tributação. E aí eu transcrevo um trecho do acórdão recorrido. O contribuinte reconheceu em sua DIPJ receitas financeiras de 361.000. Proporcionalmente, isso possibilita a utilização de 72.000 de fonte. E a defesa diz, de forma contraditória, ora que reconheceu as receitas pelo regime de competência, ora pelo de caixa, mas nada comprova, apesar de ter juntado o livro Razão. Apesar de dizer ter juntado o livro Razão, juntou apenas uma página introdutória com o nome do escritório da advocacia e os dizeres DOC 13 livro Razão. Fizesse a empresa reconhecimento das receitas por caixa ou competência, somente poderia deduzir o fonte no momento que reconhecesse as receitas. E aí a DRJ indeferiu o crédito. Ciente da decisão, o contribuinte apresentou recurso, através do qual apresenta em síntese
que através do qual argumenta, em síntese, que todos os rendimentos financeiros foram apropriados e oferecidos à tributação pelo regime de competência, e apresenta o livro razão. O que ele tinha dito que tinha apresentado lá e esqueceu por alguma razão, ele apresenta aqui, para comprovar o alegado. Esclarece a recorrente que incorporou a empresa Transamérica Expo Center, final 00102, e que o fonte apurado até setembro de 2002 teve como beneficiária a empresa incorporada, sendo que os rendimentos de outubro a dezembro de 2002 teve como beneficiária a empresa recorrente. Ou seja, na verdade, eu acho que a própria o despacho decisório ele faz uma confusão, ele pega o fonte e mistura o fonte o oferecimento da tributação dos dois, mas são DIPJs diferentes. E aí ele esclarece isso. Para contrapor a decisão da DRJ, no que diz respeito à ausência do livro razão, a recorrente faz anexar o referido documento, tá? E as folhas que ele anexa, o qual eu estou aceitando em razão lá do decreto, do artigo 16 do decreto. Após análise dos documentos constantes dos autos, inclusive o livro razão, ora apresentado, entendo que não assiste razão à recorrente. Constata-se que a recorrente informou um fonte na sua DECOMP no valor de 87 mil. Essa retenção foi devidamente comprovada no sistema da Receita. Na DIPJ, o contribuinte utilizou o fonte no exato valor de 87 mil, dos quais 83 para quitar a estimativa de setembro e 3 mil utilizado na apuração do lucro real no final do exercício. A DIPJ analisada é aquela da empresa incorporada, compreendendo o período de janeiro a outubro, em razão da venda de incorporação. A recorrente trouxe cópia do livro razão que atesta o oferecimento da tributação no ano calendário 2002 de parte da Receita, conforme tela abaixo. Então, eu fiz essa tabelinha, fui eu que elaborei, eu vi a retenção na fonte de 87 mil, e aí só a fonte da incorporada, e a receita correspondente. A receita correspondente daria 502 mil. E a receita oferecida à tributação no ano calendário 2002 foi 347 mil, e aí eu cito as folhas do livro razão. A recorrente argumenta que as receitas financeiras são tributárias pelo regime de competência, enquanto que a retenção ocorre no momento do pagamento ou resgate das aplicações. A alegação teria fundamento desde que o contribuinte comprovasse que parte da tributação da Receita se deu em ano calendário anterior. Todavia, limitou-se a comprovar a escrituração do livro razão do ano calendário 2002. Nesse sentido, só comprovou 347 mil. A receita correspondente à retenção, que corresponde ao saldo negativo correspondente a 502 mil, a receita correspondente à retenção, que compõe o saldo negativo, corresponde a 502 mil. Mas o livro razão só comprova a tributação de 347 mil no ano calendário 2002. Se o restante da receita foi tributado em anos anteriores, deveria a recorrente ter trazido comprovação em relação a esses anos, todavia não fez. A planilha apresentada pelo contribuinte, cujos valores são comprovados no livro razão que demonstra a receita tributada, corresponde a 347 mil. E aí eu coloco as telas, se vocês quiserem dar uma olhada do livro razão, o fonte, a receita oferecida à tributação, enfim, que no final soma 347 mil. Se o contribuinte alega que se submete a regime de competência que as receitas financeiras foram oferecidas à tributação no calendário diverso, deveria ter feito prova, pois o ônus da prova em geral cabe a quem alega, cito aí o CPC, logo, há de ser mantida a decisão recorrida no sentido de não reconhecer o direito creditório de saldo negativo 2002 e, por conseguinte, não se homologam as compensações pleiteadas. Ele faz aí no pedido de diligência para que seja diligenciada essa documentação que ele juntou, mas eu já analisei e, em razão disso, eu estou considerando desnecessária, pois os documentos apresentados não são aptos a demonstrar a tributação da integralidade da receita correspondente às retenções. Veja que a apropriação das receitas financeiras em 2002 já foi comprovada, mas este valor mostra-se incompatível com o imposto de renda retido na fonte informada em DIPJ. A recorrente precisaria demonstrar a apropriação das receitas financeiras em anos calendários anteriores, mas não logrou êxito em fazê-lo. Isto posto, voto por rejeitar o pedido de diligência. Então, eu estou conhecendo do recurso, rejeitando o pedido de diligência e, no mérito, negando provimento a esse saldo negativo de R$ 9.000 e não homologando as compensações. Tá bom.
Acho que está bem claro, né, pessoal, retenção de fundo de aplicação financeira, a questão que o contabilidade está alegando é competência e caixa, e, na verdade, não trouxe nenhuma prova adicional, efetivamente. Ele pode, às vezes, até, ele poderia fazer isso de uma forma bem singela, né, que até a gente faz na DRJ, às vezes, não sei se a Giovana deve ter feito isso também, atualizando também. A gente, às vezes, faz uma janela de uns 3 anos calendários, e aí vê o que foi oferecido e, na verdade, faz a fonte. Seja, contabilidade nem precisa. O ideal seria que ele trouxesse todas as tributações, né? Mas, às vezes, poderia até ser feito, olha, mas se você levar em consideração o calendário anterior e posterior, você vai ver que eu tributei isso. Mas nem isso ele fez aqui. Então, está bem claro. Alguém tem algum esclarecimento adicional? Então, a doutora Giovana votou por negar provimento, doutor Dornelas. Eu acompanho a relatora. Doutor Lisandra. Acompanho a relatora. Doutora Bianca. Acompanho. Doutor Lucas. Com a relatora. Eu também acompanho o relator, então a gente está jogando o item 57, primeiro da pauta. Então, item 57, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Então, doutor Giovana, agora pode partir para o 56. Tá, o 56 eu vou tentar resumir. Na verdade, é um pedido de compensação de saldo negativo do ano calendário 2003, né, que era formado por retenção na fonte estimativa mensal. A essa decomp foram vinculadas outras 2 declarações de compensação para a utilização do mesmo crédito. O despacho decisório reconheceu comprovado parte do fonte informado e parte das estimativas mensais, resultando num saldo negativo de 62 mil. Ciente do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade que foi julgada parcialmente procedente pela DRJ para reconhecer a comprovação da parcela restante da retenção na fonte e, por conseguinte, de um saldo negativo adicional de 56 mil. Ou seja, todo o fonte foi reconhecido, né? Ficou em litígio as estimativas. Remanesce, portanto, em litígio tão somente o valor de 110 mil referente a parcelas de estimativa mensal dos meses abril, julho, agosto, setembro e novembro de 2003. O sujeito passivo recorreu da decisão, arguindo em apertada síntese que as estimativas glosadas foram todas compensadas, e após a liquidação dos respectivos pedidos de compensação, esse recurso poderia até se tornar desnecessário. Eu vou passar para uma tabelinha aqui abaixo. Em suma, o que é que eu fiz? Ele entrou com pedido de compensação e eu analisei o status de cada um deles. Então, a recorrente colaciona cada parcela de estimativa, o respectivo processo de compensação e o status de cada um. Após consulta aos autos e aos processos citados, constata-se que as estimativas de abril, agosto, parte, setembro e novembro foram devidamente compensadas, sendo que a parcela de agosto, por homologação tácita, conforme quadra abaixo. Então, até eu botei a situação de cada um, porque dependendo da situação da compensação, pode haver voto em sentido diferente. Então, essas que estão aí em preto, extinto por compensação, uma parcela de agosto, no valor de 2.388, foi uma homologação tácita, que eu estou aceitando, tá, para compor o saldo negativo. Uma parcela de agosto de 2.866, que está em vermelho, foi não compensado e enviado à PFN. Isso aí eu não estou aceitando, mas eu sei que parece que o conselheiro Heitor aceita, né? E a parcela de julho, no valor de 1.204, efetivamente foi compensação não homologada. Então, as telas extraídas dos respectivos processos que comprovam a atual situação da estimativa segue abaixo, e aí eu mostro cada processo que eu entrei, a tela da compensação, da liquidação da compensação. A homologação tácita da estimativa de agosto, no valor de 2.388, pode ser comprovada a partir do acórdão da DRJ, que está anexado nos autos. Eu colacionei aqui. Em relação à estimativa de julho de 2003, ela foi objeto de pedido de compensação, autuado no processo administrativo final 2871, cujo julgamento do recurso voluntário ocorre na mesma sessão e este colegiado decidiu por não homologar. Esse é o processo 57, tá? Essa parcelazinha que eu coloquei lá, compensação não homologada, foi esse processo que a gente acabou de julgar. Desta feita, comprovada a quitação por compensação das parcelas de estimativas no valor de 106 mil,
há de se reconhecer um crédito adicional de saldo negativo de RPJ no ano calendário 2003 no mesmo valor e, por conseguinte, devem ser homologadas as compensações até o limite do crédito tributário reconhecido. A unidade de origem deverá evitar a cobrança e duplicidade das estimativas não compensadas. E aí eu estou dando parcial provimento para reconhecer um crédito adicional no valor de 106 mil. E aí eu peço que vocês se reportem a essa tabelinha da folha 4 do meu voto. E se alguém não aceitar, pode até fazer uma divergência. Eu aceito a parcela que foi enviada à PFN, eu não aceito a parcela que foi objeto de homologação tácita. Enfim, né, eu fiz aí para esclarecer, mas em relação à análise, o que houve foi isso, né? A estimativa, houve realmente a alegação dele que as estimativas foram objeto de compensação, a maioria dela, a maior parte, já homologada. Deixa eu só, eu vou, desse aqui, eu tenho problema em relação à homologação tácita, né? Porque, na verdade, eu teria que olhar o processo e ver se o direito creditório existe ou não, entendeu, Giovana? Isso, aí eu fiz essa ressalva justamente porque eu sabia que a sua posição era essa. Na verdade, eu aceito o 2866, não tenho dúvida, mas esse daí do 21, eu vou ter que olhar lá o despacho da homologação tácita, ver se tem alguma coisa que me remeta a se o crédito é bom ou ruim, ainda que tacitamente homologar. Eu não sei se lembra essa discussão que a gente teve aqui na vez passada, existia uma clara manifestação no despacho que o crédito homologado tacitamente não era bom. Aí eu não sei como é que está esse processo aqui, eu vou só ver esse processo que você citou aqui. Eu queria até lhe dizer que a parcela do enviado à PFN eu não aceito, entendeu? Sim. Vermelho eu não aceitei, tá? Mas é que eu aceito, mas aí a outra eu não aceito que você aceita. Duas divergências, eu aceitei a homologação tácita e não aceito do enviado à PFN. Não, eu posso aceitar que, de repente, a homologação tácita, em algum momento, ele disse que está homologando tacitamente algumas, mas depois ele segue na análise do direito peditório e diz que existe. Agora eu vou ter que ir lá abrir esse processo que você citou aqui, esse final 97, né? Deixa eu só dar uma olhadinha nele. Eu confesso que eu nem olhei o conteúdo para dizer se a homologação tácita se existia efetivamente, porque ainda que ele não houvesse se manifestado, não caberia mais análise para a gente, entendeu? Eu acho que não caberia análise. Então, para vocês é suficiente, porque... Nossa, eu nem tenho acesso a esse processo. Eu acho que está... Não sei se é agora, hein? Eu acho que ele ainda era... Em 2006, ele era em papel? Não, né? Eu acho que tinha um que era em papel. Talvez eu até nem tenha pego mais informação, porque eu acho que talvez seja em papel. É um processo de restituição. Em papel. Eu não tenho nem acesso. Bom, eu também provavelmente vou ficar vencido contra isso, né? Então vamos só pensar aqui se isso realmente tem relevância. Porque mesmo que o autorizado vote comigo, eu daria o 2866, né? Agora, vocês aqui, ninguém aceita o da PGFN, porque, na verdade, como o da PGFN é maior do que o Giovanni, na verdade, eu vou estar dando um provimento em maior extensão, né? Isso não tocou certo. Porque, olha só... Isso, você daria em maior extensão, porque você não aceitaria 2.300, mas você aceitaria 2.800. Você estaria aceitando em torno de 500 reais. Agora, aí tem que ver se vocês também não aceitam o envio a PGFN. Eu acho que, por maioria, vocês não aceitam aqui. Era que aceitava aí, mas depois deixou de aceitar. Tá bom. Então, Lisandro saiu, não foi? Deve ter caído. Caiu. Mas não, então eu acho que não tem problema. Porque aí vai ficar assim, Giovanni, eu não vou nem falar qual é o meu voto. Porque eu vou ter todo o provimento de maior extensão, mas eu fui vencido. Então eu não preciso eu olhar lá, entendeu? Porque ainda... Depender do voto dos demais colegas. Porque o Dornelas falou que, na verdade, vocês não aceitam o envio a PGFN. Se eu ficar vencido, o meu problema ia ser se eu ia dar em maior extensão em R$500 ou em 2.800. Se o direito creditório fosse bom.
Mas se eu for ficar vencido quanto a isso, não precisa nem eu ir olhar, entendeu? E, tipo, num outro caso precisaria, mas nesse caso aqui não. Mas é isso então, pessoal, vocês entenderam, né? Se vocês rejeitarem o envio a PFN como validador da estimativa compensada, a gente resolve o processo agora. Se alguém votar comigo e achar que isso passa a ser bom por força disso, mas como eu acho que não, então eu vou colher os votos, tá? Doutor Dornelas. Eu voto com a relatora, presidente. Doutor Lisandro. Voto com a relatora. Doutora Bianca. Voto com a relatora. Doutor Lucas. Também acompanho. Então, na verdade, eu vou ficar vencido, porque eu reconheço o envio a PGFN para fins de compensação da estimativa e não reconheço a homologação tácita, efetivamente, ou se mesmo se reconhecesse é indiferente, porque, na verdade, eu estou vencido, então vai ficar assim o dispositivo. Por maioria de votos, dá provimento parcial ao recurso, vencido o conselho eleitor, que dava provimento parcial também, só que em maior extensão. Então, esse é o resultado. Vou dar provimento parcial nos termos do voto da relatora, vencido o conselho eleitor que dá provimento parcial em maior extensão. Não vou fazer declaração de voto, não, acho que está bem claro aqui. Na discussão, se alguém quiser ver, está claro. Então, vencemos 56 e 57. Agora volta para o doutor Dornelas, a relatoria. Ainda representações de novo, já teve aqui. Próxima vez eu vou tentar também grupar. Na verdade, fica aquela diferença, né? Ou faz temático ou faz para o contribuinte. Aí tem uma hora que a gente tem que escolher, né? Talvez fosse melhor fazer para o contribuinte, mas eu vou pensar isso das outras vezes. Porque às vezes parece que não é muito relacionado, mas é. Mas então, doutor Dornelas, item 58 da pauta, e nas representações, perder comp, a alegação que consta aqui é divergência entre DIPJ e perder comp, item 58. (58), né? Uhum. Bem, em direto ao voto. É exatamente aquilo que nós conversamos dos outros processos, onde o contribuinte pleiteia crédito oriundo de saldo negativo de imposto de renda ano calendário 2000. Ele, em recurso, ele faz juntada de vários documentos, mas ele não faz a devida articulação para que esses documentos se transformem em provas das alegações. Ele faz alegações genéricas. Então, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao recurso. Do mesmo jeito. Então, pessoal, parece que é similar aos anteriores, né, que a gente apreciou da INA. Deixa eu só abrir aqui um instantinho. Abrindo. Deixa eu lembrar do caso aqui. Esse é aquele caso em que, na verdade, ele não trouxe a correspondência, né, doutor Daniel? Ele traz elementos, mas não faz a correlação para devida... Igual o 30, né? O 30 que a gente acabou de julgar agora. Né? Eu estou tentando lembrar do que era. Ele trouxe a escrituração, mas, na verdade, não trouxe a correspondência da escrituração à alegação que ele traz em recurso. Tá, já podemos votar. Então, doutora Giovana. Acompanha o relator.
Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Também acompanho. Tá, então, por unanimidade de votos, eu também vou acompanhar. Negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Dornelas, item 59. Mazars e Guerrar, auditores independentes. Tá. Aqui é um recurso onde o DECOMP também, né? O crédito alegado decorrente de saldo negativo de contribuição social do ano calendário 2004, no valor original de R$ 29.147. A DRJ apreciou, a ementa da decisão mantém-se o espaço decisório que não homologou a compensação com crédito de saldo negativo de imposto de renda quando o contribuinte transmite DPJ zerada e apresenta a retificadora com dados inconsistentes com os registros contábeis. Não batia nada com nada. Então, em recurso, ele apresenta argumentos de constitucionalidade de lei, fala em princípios, tal, salvo engano, princípio de eficiência e da duração razoável do processo. E trata também da prescrição intercorrente. Eu trago aqui duas súmulas, né, do CARF, a súmula 2, dizendo que o CARF é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade, e a súmula 11, dizendo que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo. Ressalto que as mencionadas súmulas são de observância obrigatória, nos termos do artigo 72 do anexo 2 do regimento interno, e diante disso eu voto por conhecer e por negar provimento ao recurso. Alguma dúvida, pessoal? Debates? Então, vou colher os votos. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho. Doutor Lucas. Com o relator. Então, eu também acompanho o relator. Acho que está bem claro aqui, na realidade, é um caso bem comum nosso aqui, de argumentação mais jurídica. Então, por unanimidade de votos, tem 59, negar o provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Então, vamos ao item 60 agora da pauta. FITECA, fiação e terceiragem. Esse processo é um paradigma, os repetitivos são 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67. Então, o relator do paradigma é o doutor Dornelas, item 60, que dá reflexo em resultado de 61 a 67. Pode relatar, doutor Dornelas. Então, trata-se recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra acordo proferido pelo DRJ competente, que ao apreciar a manifestação, entendeu por unanimidade de votos considerá-la improcedente, para não conhecer o crédito tributário ou o direito creditório postulado, em face de sua inexistência. De acordo com os autos, a recorrente transmitiu o PDCOM, por meio do qual compensou o crédito oriundo de pagamento devido ao maior, com débito de sua responsabilidade. A autoridade, mediante despacho decisório, deferiu o pleito sob a justificativa de que o DAF estaria alocado, mas utilizado para compensar, para quitar débitos declarados do contribuinte. O contribuinte resignado apresentou manifestação de conformidade, alegando em síntese que se equivocou no preenchimento do DECOMP, pois o crédito postulado seria oriundo de saldo negativo e não pagamento devido a maior, cujas razões foram rejeitadas pela DRJ. Nos termos do despacho da adesão recorrida, não houve comprovação de pagamento devido ao maior, ratificando o teor da decisão da Receita Federal do Brasil, concluiu que a legislação tributária não permite que crédito decorrente de pagamento devido ao maior seja tratado como crédito de saldo negativo. O contribuinte resignado recorre ao CARF. Então, eu tenho votado que divergência de IPJ e DCTF, DECOMP, qualquer uma dessas declarações aqui, deve a autoridade prolatora do despacho decisório anteriormente à decisão,
proceder à intimação do contribuinte para retificar umas ou todas, de modo que a exigência prevista no artigo 170 seja atendida. No que se refere à exigência de certeza de liquidez do direito creditório apresentado, não seja, aliás, desculpe, de forma que a certeza e liquidez do direito creditório apresentado não seja desnaturada para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo contribuinte. Vou melhorar aqui essa redaçãozinha. Pense que a fiscalização não pode limitar sua análise apenas nas informações prestadas em decompes, em declarações, já que existem informações em seu banco de dados provenientes de outras declarações que permite a análise da liquidez e certeza, no caso aqui é decompe mesmo. Se contraditórios os elementos apresentados pelo contribuinte, a autoridade fiscal não poderá, em suas possíveis verdades, simplesmente optar pela verdade que propiciar maior arrecadação sem buscar compreender a realidade dos fatos. Isso cabe à fiscalização, ao menos questionar a divergência existente entre as declarações transmitidas e proceder à intimação do contribuinte para retificar uma delas, de modo a oportunizar ao contribuinte esclarecimentos e eventuais identificações de suas declarações. Mesmo da forma que é hoje, que acontece hoje. Por outro lado, analisar as provas produzidas, e parece que não se trata de pagamento a maior estimativa, e sim saldo negativo. Nesse sentido, eu vou encaminhando meu voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, com retorno a DRF para despacho do complementar, retomando a partir daí o rito processual de praxe. É assim que o meu voto, presidente. Eu acho que a gente discutiu essa questão aqui nessa sessão. Essa questão que o Roberto, nessa sessão que a gente se fala que o Roberto não aceitava essa eu acho que eu também não tipo aceito. do crédito. Eu acho que eu e o doutor Lisandro, a gente também não aceita essa mudança de pagamento indevido para saldo negativo, tentativa do contribuinte fazer isso, ainda que esteja respaldado. A gente já votou isso aqui, mas tá bom. Alguém tem algum esclarecimento adicional, debates? Então, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Eu abro divergência, conforme na pauta anterior. Tá bom. Doutora Bianca. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Com o relator. Eu também acompanho a divergência, então o item 60 vai ficar por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário, vencidos conselheiros Lisandro e Heitor, que negavam provimento ao recurso. Esse resultado de provimento parcial por maioria se estende ao 61 ao 67 também. Então, pessoal, deixa eu só registrar aqui. Vou dar provimento parcial ao recurso nos termos do voto do relator, aí, doutor Donalista, do retorno, acho que pode ficar aí, ou depois a gente tenta fazer uma homogeneidade com relação aos outros, para saber se bota no dispositivo ou não. Tá. Vencidos, conselheiros Lisandro e Heitor. Bom, pessoal, acho que já está chegando a hora do almoço, são faltam 5 para meio-dia. A gente para, acho que por aqui. De tarde nós temos uma sustentação oral, tá? Para iniciar, a gente segue na pauta da tarde. E se houver tempo, a gente volta a resgatar alguns processos que estão pendentes ainda das outras sessões. Essa, inclusive, se for possível, mas aí a gente discute depois, ver como é que fica nosso tempo aí. A princípio, a gente vai julgar na pauta da tarde a sustentação oral e a pauta da tarde. Mas é isso. Tá bom? Então, almoço agora, a gente volta às 2 horas para a sessão das 2 horas. E se a gente voltasse 1h30? Não. Não, então tá. Então deixa. Já encerrou a gravação? Opa. Isaías, pode encerrar a gravação, por favor.